A paz, meus queridos, tudo bem? Finalmente a gente chegou agora no capítulo 12 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E já ressaltando desde o princípio, Paulo, ele agora continua na sua saga contra aqueles falsos apóstolos e contra aqueles falsos mestres e a favor também da igreja de Cristo. Lembrando que Paulo, ele queria poupar as ovelhas e afastar os lobos. Isso já nos remete diretamente àquela máxima, né? Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. E a intenção de Paulo é justamente o contrário. Paulo, ele queria que aquelas pessoas que estavam até mesmo em cima do muro pudessem sair, né, dessa questão da divisão entre os seus próprios pensamentos criadas por esses falsos mestres e se decidir por Cristo, se decidir pelo verdadeiro evangelho. Por isso, já desde o capítulo 10, ele tem ido contra mesmo, de encontro às opiniões e às pessoas que estavam contrariando ele. Justamente pelo fato de que aquelas pessoas, como eu já expliquei em outros vídeos, em outros capítulos, estavam atacando o apostolado de Paulo com o intuito de invalidar a mensagem dele. E como eu já disse, desde o capítulo 10, sendo esta a terceira e última divisão da epístola, Paulo, ele quer falar com os lobos. Paulo, ele quer enxotar os falsos mestres, provando que ele é sim um apóstolo de Cristo, provando que ele é um homem de Deus e que ele tem autoridade para falar àquela igreja. Lembrando que Paulo, ele é o fundador da igreja de Corinto, que era sim uma igreja muito promissora. Alguns comentaristas bíblicos, eles ressaltam algo interessante no qual o apóstolo Paulo vai tocar neste capítulo, capítulo 12. Eles dizem que, embora a igreja de Corinto fosse uma igreja muito rica, uma igreja próspera, tendo em vista a região e o contexto econômico daquele local, eles não sustentaram o ministério de Paulo, eles não pagavam salário a Paulo. Paulo, ele dependia de outras igrejas, de outras regiões, para poder exercer o ministério dele em Corinto. Isto demonstra uma certa ingratidão por parte dessas pessoas, destes crentes. E a gente vai perceber também que depois de um momento, não somente na fundação da igreja, mas principalmente depois da escrita dessas cartas, principalmente desde a primeira carta, aquelas pessoas que estavam atacando Paulo, eles também patrocinavam isso. Eles queriam que as pessoas não ajudassem Paulo. Eles travavam, evidentemente, pela argumentação deles, os recursos para ajudar o ministério de Paulo. Lembrando que Paulo era um pregador itinerante. Ele vivia de cidade em cidade pregando o evangelho do reino de Deus. E por muitos momentos ele precisou usufruir da sua profissão, fazendo tendas, como ele mesmo vai citar em alguns momentos das escrituras, para poder subsistir, para poder se sustentar, porque em alguns momentos, ou em vários momentos da carreira missionária de Paulo, ele não pôde contar com a ajuda das igrejas, ou porque as igrejas estavam passando dificuldade, ou porque, como no caso de Corinto, eles simplesmente não pagavam salário para Paulo. Imagina só, né, as dificuldades que Paulo enfrentava com isso. E já a título de introdução, eu quero trazer isso para os dias de hoje e fazer menção daqueles pastores e missionários que dependem da ajuda da igreja, principalmente os missionários que estão no campo, na linha de frente da batalha pelo evangelismo. Eu conheço pessoas que já estiveram no campo missionário, dependendo da ajuda da igreja, dependendo de um salário da igreja e que foram abandonadas à própria sorte. Homens que tinham esposa, filhos, que dependiam de aluguel, que precisavam da ajuda no dia certo para poder se subsistir, para poder se sustentar, para poder continuar pregando a obra de Deus, para poder continuar ministrando o evangelho de Cristo. E em locais extremamente pobres, onde a igreja local não tinha condições de ajudá-los. Porque quando a igreja local tem condição de ajudar, de bancar o pastor, por mais que ele seja um missionário, é interessante que a igreja sede ela não mande ajuda, já que a igreja local ela tem condições de ajudá-lo. Mas no caso dessas pessoas, e eu estou falando pessoas, não é um caso ou outro isolado não, são vários casos, onde o camarada ele se dispõe a ir para o campo de batalha, para o campo missionário, e lá ele é abandonado
abandonado à própria sorte, abandonado aos leões, porque o campo missionário não é brincadeira. Se tem alguém nos assistindo aí que já foi missionário, ou é parente de um, ou conhece alguma situação como essa, até comenta aí embaixo, porque realmente é uma situação muito triste e vergonhosa. Nós não podemos desamparar os nossos missionários. Eles são os exploradores, não no sentido de explorar os membros, mas no sentido de desbravar os campos, desbravar este mundo, pregando o evangelho de Cristo. Imagina quanta coragem é necessário. Não é fácil sair do seu contexto cultural, sair da sua cidade, do seu país e ir pregar em outro lugar, onde você não conhece ninguém, principalmente quando é um ambiente hostil aos cristãos. E imagina só a igreja que deveria sustentar essas pessoas e de forma assim, muito boa mesmo, porque o missionário ele merece ser bem sustentado. Imagina só a igreja abandonando essas pessoas, dizendo que não sobrou dinheiro esse mês. Aí você vai ver lá na igreja local, lá na igreja sede desse missionário, eles gastaram dinheiro com um monte de regalia, um monte de bem material, e tá lá o missionário passando fome com a família, os filhos sem ir para a escola, sem comer, o filho perguntando pro pai se vai ter leite, se vai ter comida, se vai ter compra, e o pai sem saber o que fazer. E tem gente que é tão mesquinha, tem gente que tem um pensamento tão pequeno que ainda diz, e eu já vi isso, meus queridos, mas ele é missionário. Ele sabia que o campo missionário era assim, tinha suas dificuldades. Meu Deus, gente, que dificuldades são essas se não promovidas pelo próprio homem? Dificuldades promovidas por aqueles que deveriam ajudar os missionários. Então este é o nosso papel como igreja, ok? Mas sem mais delongas, vamos iniciar de fato agora a exposição do capítulo 12 a partir do versículo 1, e aí a gente vai conversando sobre os tópicos deste capítulo, ok? Versículo 13. Aliás, versículo 1 do capítulo 12. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Lembrando que o capítulo 11, o apóstolo Paulo ainda defendendo o seu apostolado, demonstrando que ele não era inferior a esses falsos mestres, ele precisou recorrer a questões pessoais para mostrar que ele é sim apóstolo e que ele tem autoridade para falar à igreja de Cristo. Agora, no capítulo 12, ele continua nessa mesma pegada, nesse mesmo ritmo, e ele quer demonstrar agora como ele tem intimidade com Cristo. E essa intimidade era aquilo que dava autoridade para ele ser considerado, sim, um apóstolo. E é por isso que ele vai introduzir o capítulo 2 falando a respeito das experiências espirituais que ele teve com Jesus. E agora, no versículo 1, ele começa a dizer, olha, se é necessário que eu me glorie, a ideia aqui é o seguinte, né? Essa experiência que ele vai contar, essas visões espirituais que ele vai relatar, podem trazer um sentimento de autoglorificação. Mas não é este o intuito que Paulo está tendo aqui. O apóstolo Paulo não quer chamar a atenção para si. O apóstolo Paulo ele quer demonstrar a autoridade dele. E a autoridade dele é advinda não dele, não das experiências que ele teve, mas do próprio Jesus. E o apostolado dele trazia isto para ele, fazia com que ele tivesse experiências espirituais. Haja vista que o apóstolo Paulo aprendeu do evangelho com o próprio Cristo. E é por isso que agora ele vai contar essas experiências. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou no corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. A primeira coisa que nós precisamos ressaltar aqui é o seguinte: parece que o apóstolo Paulo está falando de outra pessoa, não é? Olha, eu conheço um homem que há 14 anos, parece que ele está falando de uma outra pessoa. Mas por que o apóstolo Paulo decide falar de si mesmo? Ele estava falando dele mesmo, o apóstolo Paulo, na terceira pessoa. Porque ele não quer trazer glória para si.
Então, este recurso linguístico que o apóstolo Paulo se utiliza dele é justamente para passar humildade em relação ao relato dele. Porque se tinha alguém, assim como o Hernandes Dias Lopes diz, e é verdade, que tinha motivos para se gloriar, era Paulo. Inclusive, pelos relatos que a própria Escritura Sagrada nos traz a respeito do ministério de Paulo. Um homem que Deus, por intermédio dele, operava grandes sinais e prodígios, que ganhava inúmeras pessoas para Jesus, que experimentou coisas que homens antes dele e depois dele talvez nunca experimentarão, que tinha história para contar, autoridade de verdade. Este homem, sim, tinha autoridade, aliás, tinha motivos para se gloriar. Então é por esse motivo que o apóstolo Paulo decide falar dele na terceira pessoa. Ele não quer chamar atenção para si. É por isso que ele começa esse capítulo com todo cuidado, porque ele não quer, primeiro, passar essa impressão aos coríntios, porque essa era uma característica, e o é até hoje, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos. Eles gostam de trazer glória para si. Eu gosto de acompanhar as redes sociais, e às vezes a gente se depara com alguns vídeos de pessoas que se auto-intitulam apóstolos, que se intitulam como profetas de Deus. E quando você vai examinar a forma como eles se referem a si mesmos, você vai ver que é cheio de pompa, buscando glória, tentando impor a suposta autoridade dele acima dos demais crentes. E você percebe que o falso mestre, ele é assim. O apóstolo Paulo, sendo um apóstolo de Cristo, alguém que realmente foi chamado por Jesus, ele não tinha necessidade disso. Muito pelo contrário, a gente vai ver ele falando neste capítulo que a glória dele era as próprias fraquezas que ele experimentava. Porque ele sabia que em meio às fraquezas, Cristo se manifestava na vida dele. E essa glória não era dele, era a glória de Cristo. E o ministério exige isso de nós. O nosso chamado, o sucesso do nosso chamado, depende disso. Desta humildade diante de Deus. Nós reconhecermos que não somos nós quem fazemos. Nós reconhecermos que não somos nós quem operamos, não somos nós quem abrimos a porta, mas o próprio Deus. E o apóstolo Paulo, sabedor disso, ele decide ter este cuidado, diferentemente dos falsos mestres. Os falsos mestres, para poder atrair a atenção da igreja, eles gostavam de trazer pompa. É por isso que lá nos primeiros capítulos o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai citar que essas pessoas, eles tinham cartas de recomendação. Ou seja, eles gostavam de esbanjar a sua autoridade, que era vinda de outros homens, dizendo, olha só a minha carteirinha aqui do ministério, olha aí, eu tenho autoridade para falar, eu tenho autoridade sobre a igreja. E quantas das vezes nós não vemos líderes dominadores nos dias de hoje? A Bíblia nos diz, olha, apacentem o rebanho de Deus não como dominadores, mas como servos. E essa semana ainda, na verdade, na semana passada, eu gravei um vídeo, postei aqui, sobre a questão da liderança tóxica, inclusive inspirado por passagens como estas, onde o apóstolo Paulo ele se coloca como sendo um contraste, um contraponto entre ele e os falsos mestres. Lembrando que esta terceira e última divisão da Epístola aos Coríntios trata justamente disso. O apóstolo Paulo, para combater estes falsos apóstolos, que ele, de forma sarcástica, os chama de superapóstolos, ele faz um contraste. Olha, eles são daquele jeito, porém eu sou desse. Eles se gloriam, porém eu não me glorio. Eles não têm experiência, porém eu tenho. Eles não têm intimidade com Jesus, porém eu tenho. Então ele faz ali sempre um contraste. Inclusive falando, olha, eles querem aproveitar de vocês. Eles querem somente usufruir dos bens materiais de vocês, ao passo que eu, Paulo, não fui pesado a vocês. Muito pelo contrário, eu dependi de outras igrejas para fazer a obra entre os coríntios. Outra questão curiosa neste texto também, que nós precisamos ressaltar, é este linguajar de Paulo, onde ele fala a respeito do terceiro céu. E isso é uma coisa muito curiosa para nós, inclusive porque dentro do contexto judaico e dessa cosmologia da época dessas pessoas, da época da escrita do Novo Testamento, nós vamos entender que havia uma crença comum em três céus. O primeiro céu seria esse céu visível, o segundo céu, o espaço sideral, e o terceiro céu, o local da habitação de Deus.
E é por isso que Paulo ele vai falar desta forma, ó, esta pessoa, falando a respeito de si mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu. Ou seja, ele esteve em contato direto e íntimo com o próprio Cristo, com o próprio Deus. Tal como os profetas do Antigo Testamento. Lembram-se de Isaías, que olhou para cima e viu os céus abertos, viu alguém assentado sobre um alto e sublime trono. Então, tal como aqueles profetas que tiveram visões extraordinárias, o apóstolo Paulo também teve. E isso era fruto do apostolado dele, e estas coisas eram prova da sua autoridade apostólica. É lógico que textos como este, irmãos, eles são desvirtuados por certos movimentos evangélicos no dia de hoje. Eu citei algumas pessoas de hoje, no contexto atual, que se auto-intitulam apóstolos. E você vai ver que boa parte delas recorrem a espiritualismos, tentando provar a sua autoridade, dizendo que tiveram visões, que foram arrebatados ao inferno, que foram arrebatados ao céu, que foram arrebatados não sei para onde. E você vai ver que existe uma procura muito grande, um vício muito grande por parte dessas pessoas em relatar isto. E você vai ver muito crente desavisado, muito crente sem conhecimento bíblico, que está lá aplaudindo, falando glória a Deus, olha como esse cara é um homem de Deus, ele viu o inferno, ele viu o capeta de perto, ou ele foi arrebatado até o céu. O apóstolo Paulo, ele não traz esta visão para mostrar que ele é o cara, diferentemente dessas pessoas. Ele traz essa visão, como eu disse há poucos segundos atrás, para fazer um contraste entre ele e os falsos mestres. Os falsos mestres se gloriavam em si. Eles buscavam a própria glória por meio dos seus atributos, talvez por meio da sua eloquência, das suas vestimentas, da sua posição social, das suas cartas de recomendação. Mas o apóstolo Paulo, ele conta este relato justamente para demonstrar que a autoridade dele vinha de Jesus. E este é um ponto que nós devemos, principalmente você que vai ministrar a respeito dessa passagem, você deve se debruçar sobre este ponto, entendendo que esta experiência espiritual de Paulo é única. Não é uma coisa que vai ser repetida todo dia de forma banal por inúmeros crentes de hoje que não sabem de absolutamente nada e que se utilizam dessas experiências espirituais, me desculpa até o termo que eu vou utilizar, somente para enganar trouxa. E geralmente, esse tipo de gente, e vocês sabem que é verdade, eles contam uma experiência espiritual e no fim da mensagem pedem uma oferta. Então, essas experiências, elas são exclusivas para seduzir a mente das pessoas que estão despreparadas. Lembrando que o apóstolo Paulo não tinha este intuito. Isto demonstrava a autoridade de Paulo. Ainda sobre a questão do terceiro céu, há sim discordâncias a respeito daquilo que eu falei. Existem outras formas de interpretar, mas eu creio que a mais, talvez a mais fiel ao contexto seria esse. Porque havia sim uma visão corrente dentro da cosmologia judaica a respeito de níveis do céu. E é por isso que Paulo fala da questão do terceiro céu, ok? Dito isto, vamos para o próximo ponto da passagem, a partir do versículo 7 até o versículo 10. E para que eu não ficasse orgulhoso, ou para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Então Deus me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, complementando este relato da revelação que ele recebeu do próprio Jesus, onde ele fala que foi arrebatado até o terceiro céu, ele diz, olha, e para que eu não me engrandecesse, para que eu não me ensoberbecesse. Imagina só, eu citei os falsos mestres de hoje, esses falsos apóstolos de hoje, que nem tiveram essas experiências, que são experiências mentirosas, e isto já é o suficiente para que eles se engrandeçam para os demais, como se eles fossem super crentes, como se eles estivessem numa categoria diferente dos demais. Imagina o apóstolo Paulo que realmente teve uma experiência verdadeira
que experimentou de fato? Qual seria a tentação dele em se considerar superior aos demais cristãos? E aí ele vai dizer que foi-lhe colocado um espinho na carne. Muitos cristãos, muitos pregadores, eles gostam de elocubrar, ou pelo menos tentar imaginar, né, ficar tentando adivinhar sobre o que se trata o espinho da carne de Paulo. A Bíblia não diz. E onde a Bíblia se cala, o crente não fala. Então eu não posso bater o martelo dizendo, olha, o espinho da carne de Paulo era isso. Olha, gente, tem coisa tão absurda neste mundo evangélico que eu já vi pregador dizer que o espinho da carne de Paulo é que ele era homossexual. Tem que dar risada para não chorar do negócio desse. Então a pessoa quer bater o martelo em cima de uma coisa que a Bíblia não diz. A minha opinião, e essa é minha opinião, a Bíblia não revela isso, é minha opinião, eu, Cristo, estou falando, é que o espinho da carne de Paulo tratava-se a respeito de um peso na consciência que ele tinha pelo fato de que ele foi um perseguidor da Igreja de Cristo. Nós precisamos entender que este episódio na vida de Paulo foi algo extremamente cruel. Ele matava as pessoas, ele perseguia, ele fazia com que eles negassem a Cristo, blasfemassem o nome de Deus. Então era uma coisa extremamente cruel. Você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai citar essa questão, esse passado dele em alguns pontos das epístolas dele. E isso me leva a pensar que, de fato, este era o espinho na carne. Mas aí alguém pode dizer, não, mas o espinho era na carne. Então era uma enfermidade. O Hernandes Dias Lopes fala que se tratava de uma malária que deixou ele com problema de visão e alguns problemas de enxaqueca. Faz sentido? É lógico que faz. Mas eu não creio que a expressão espinho na carne simplesmente se refira à pele, à carne, ao corpo humano, só porque fala-se de carne. Eu creio que é uma figura de linguagem que Paulo se utilizou como se fosse uma farpa. Não sei se você já teve a infeliz oportunidade de ter uma farpa no seu dedo. O negócio fica te incomodando até o momento que você tira e aí você sente aquele alívio. E a ideia é isso mesmo, é um incômodo que era causado em Paulo para que ele se lembrasse, opa, eu não posso, né? Nem questão de preciso, eu não posso me engrandecer, eu não sou maior do que os outros cristãos. E é por isso que eu entendo dessa forma. Olha, eu não sou maior, eu persegui, eu matei cristãos, eu derramei sangue dos meus irmãos na fé. Então tudo o que eu faço hoje, aqui eu estou como se fosse falando no lugar de Paulo, tudo o que eu faço hoje é para tentar limpar, é para tentar cobrir aquilo que eu fiz no passado. Não que ele não cresça no poder de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas talvez o peso na consciência, e quando ele olhava para trás, ele pensava assim, eu preciso que as minhas atitudes em Cristo sejam maiores do que o meu zelo que eu tinha no judaísmo. Então se eu matei, se eu eliminei no passado, agora eu tenho que trazer vida. Então eu creio que seja isso. Como eu disse, a Bíblia não revela, ok? Mas eu creio que seja dessa forma. Uma coisa interessante também neste ponto da passagem. Primeiro, ele diz que é um mensageiro enviado de Satanás para esbofeteá-lo. Então é por isso que eu bato nessa questão. Talvez seja um peso que ele tinha na consciência. Talvez o próprio inimigo se utilizasse do passado de Paulo para lembrar ele que ele havia ferido a noiva de Cristo. E agora o apóstolo Paulo ele vai revelar, olha, 3 vezes eu pedi a Deus, Deus, tira esse espinho da minha carne. Tira isso de mim. Talvez dentro dessa questão que eu falei, Deus, me ajuda a me livrar dessa culpa. Me ajuda a superar esse episódio. E aí o apóstolo Paulo disse assim, Deus ele não tirou. Deus ele não me livrou deste espinho na carne. Muito pelo contrário, ele disse, a minha graça basta a você. E quando você está fraco, o meu poder se aperfeiçoa. Traga isso para a vida das pessoas que vão te ouvir quando você for ministrar em cima dessa palavra. Seja na escola dominical, seja pregando. Mostrando que em momentos de fraqueza, a nossa fé, a nossa vida espiritual se aperfeiçoa. E alguns comentaristas bíblicos dizem que na vida, primeiro nós aprendemos para depois sermos provados. Mas na caminhada cristã, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, primeiro nós somos provados. E aí, por meio da prova, nós aprendemos. Então, realmente, meus queridos, muitas das vezes, quando nós passamos por momentos de fraqueza, Deus permite isso para que nós venhamos aprender a criar maturidade. Ainda esta semana, pregando para jovens, num culto de ação de graças, eu disse a respeito de José. O José da túnica, aquele menino José, que cuidava dos negócios do pai dele,
não tinha maturidade, não tinha capacidade intelectual para gerir uma nação como o Egito. Então, para que José chegasse a ser governador do Egito sob a ordem de Deus, ele precisou passar pelo abandono, pela traição dos seus irmãos, pela mentira da esposa de Potifar, pela escravidão, pelo cárcere. Para aí sim, ele ter maturidade, condições, experiência suficiente para lidar com as questões que foram colocadas na mão dele. Da mesma forma nós, da mesma forma o apóstolo Paulo. Ok? O versículo 10 é interessante para a gente ressaltar. Ele diz: sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Não significa que o apóstolo Paulo ele gostava de sofrer, não, tá? Não era isso. A ideia aqui é que o apóstolo Paulo ele sabia que o sofrimento dele vinha por causa do trabalho de Cristo. Então é como se ele pensasse: olha, se eu estou sofrendo é porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, inevitavelmente sofrimentos aparecem na sua vida. Levantes, provações. E é por isso que o apóstolo Paulo se gloriava nesses sofrimentos, tinha prazer nesses sofrimentos. Não é porque ele era um masoquista, não. Ok? Indo adiante, meus caros, versículo 10. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. É tipo assim: olha, eu não queria me gloriar, mas vocês me obrigaram a falar dessa forma. Eu precisei trazer esse relato a vocês para mostrar que eu sou apóstolo, sim. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses super apóstolos. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas? Senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês, perdoem-me essa injustiça. Primeiro ponto. O apóstolo Paulo ele diz que as credenciais do apostolado dele foram manifestadas entre os cristãos de Corinto com prodígios, maravilhas e com paciência. Gente, as credenciais do apostolado, do verdadeiro apostolado de Paulo, da verdadeira liderança, não vem da eloquência, da forma como ele conhece técnicas mirabolantes de crescimento de igreja. Não. Mas sim do poder do próprio Deus. E isso nós precisamos entender nos dias de hoje, porque algumas pessoas olham para alguns tipos de igreja e observam que aquelas igrejas estão lotadas, até gente saindo para fora ali, né? Não tem mais espaço, e a pessoa pensa: olha como essa igreja é de Deus, aí você entra lá, é só uma coisa superficial, e está lotada porque lá eles falam a linguagem que o povo gosta de ouvir, e isso é problemático. Agora, o segundo ponto, Paulo é sarcástico duas vezes também. Primeiro chamando os falsos mestres de superapóstolos, como, olha só, eles são os melhores, os mais grandes, né? Sendo redundante aqui, os mais grandes, os maiores de todos. É lógico que é um sarcasmo, tá? Não que ele os considerasse como sendo realmente superapóstolos, mas já que eles pensam que eles são, vamos chamá-los assim. Os sertões, como eu disse, né, os mais grandes, os maiores, os melhores de todos, aqueles que têm contato direto com Deus, aqueles que não precisam de autoridade nenhuma, de guia nenhum, eles que guiam a igreja de Cristo. E outro ponto também que ele é sarcástico no versículo 13, olha, vocês não foram inferiores às demais igrejas, senão por eu não ter sido pesado a vocês. E ele fala: me perdoem por essa injustiça, porque eu não quis tomar o dinheiro de vocês. Muito pelo contrário, as outras igrejas me sustentaram, vocês não gastaram um centavo comigo. Me perdoem por isso, meus caros. Novamente é um contraste, olha, eles estão sugando o dinheiro de vocês. Eles querem somente a lã das ovelhas. Eu estou preocupado com as ovelhas. Me perdoem por isso, me perdoem porque eu amo vocês, eles amam o dinheiro de vocês. Eles amam a glória de vocês, mas vocês, eles não amam. Me perdoem por amar vocês. É um sarcasmo, tá? Vamos lá, outro ponto, próximo ponto da carta, do versículo 14 ao versículo 18. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, novamente em relação à questão monetária. Pois não estou interessado nos bens materiais de vocês, e sim em vocês. Não são os filhos que devem juntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que eu vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia.
Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito, não seguimos nas mesmas pisadas? Gente, nesse ponto da carta ele só está complementando, ele está dando o golpe de misericórdia nos falsos apóstolos. Aqueles homens queriam somente o bem material e ele está dizendo, olha, eu não estou interessado nos bens de vocês, guardem os bens de vocês para vocês, eu estou interessado em vocês. E é por isso que ele diz, olha, eu de boa vontade, mesmo não recebendo salário, mesmo não recebendo um tostão de vocês, eu vou me gastar e eu deixarei que eu me gaste por amor de vocês, ainda que eu os amando mais, vocês me amem menos. Olha a mentalidade do apóstolo. Vejam a preocupação, o amor e o zelo que ele tinha para com a igreja de Cristo. E veja que esta é a marca, sim, do verdadeiro apostolado, do verdadeiro líder da igreja de Cristo. Estes homens que se auto-intitulam apóstolos de Cristo, essas pessoas que são falsos mestres, como eu disse num vídeo que eu gravei por esses dias. Hoje em dia o título de apóstolo ou de pastor presidente, não em todos os casos, no questão de pastor presidente, viu? Não estou generalizando. Mas em boa parte dos casos é apenas um eufemismo, uma forma mais leve de chamar alguém de dono de uma corporação, dono de uma igreja. Pessoas que só querem o dinheiro, pessoas que recebem salários imensos, enquanto os membros tiram de onde não tem para ofertar, para dizimar, muitas das vezes com medo da falsa história da questão do devorador, da mentira que é ensinado em muitos púlpitos aí. Então vejam bem, tal como existiam falsos mestres, falsos apóstolos nos dias de Paulo, hoje ainda existem. Nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos em relação a isso. Vamos lá, meus queridos, a última parte agora, o receio de Paulo, dos versículos 19 ao 21. Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus. E tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês. Pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam. E que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha chorar por muito que, no passado, pecaram, e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. O apóstolo Paulo está simplesmente revelando que ele quer ir visitar esses crentes mais uma vez, só que ele tem um receio. Será que quando eu chegar na igreja de Corinto, as minhas epístolas, os meus ensinamentos, eles terão tido frutos? Será que vocês terão se arrependido? Será que nós teremos nos livrado dos falsos mestres? É uma indagação válida. Olha, eu receio que quando eu chegue até aí, eu encontre uma igreja doente. E o apóstolo Paulo não tinha deixado uma igreja doente, mas sim uma igreja saudável. E agora os falsos mestres, abusadores, tomando conta, dando um golpe revolucionário nas igrejas, trouxeram doenças infecciosas contra o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo está receando. É por isso que ele está dizendo, olha, eu não quero chorar sendo humilhado por Deus, por ver que vocês não se arrependeram da impureza, não. Eu quero que vocês estejam saudáveis, como um corpo robusto. Então tudo, irmãos, eu vou fechar dessa forma a aula de hoje. Tudo que o apóstolo Paulo escreve, desde a primeira epístola, as epístolas perdidas, a segunda epístola, tem como intuito o zelo, a saúde da igreja. E não o nome de Paulo, e não o dinheiro dos crentes, mas o zelo que ele tinha pela igreja de Cristo. E esta é a marca do verdadeiro apóstolo. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe. Até a semana que vem, onde nós trataremos a respeito do último capítulo da Epístola de Paulo aos Coríntios. Lembrando que a partir do ano que vem, em janeiro, além de comentar as revistas da PECC, eu também vou comentar as revistas da CPAD. Ok? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.